Que a graça de Cristo habite abundantemente em nossos corações. Nesse Conectados com a Palavra, queremos trazer aqui uma palavra sobre testemunho, de testemunho. E o texto é de Tiago, capítulo 2, versículo 26, onde Tiago diz assim: pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. E João Crisóstomo, um pai da igreja que viveu de 347 a 407, tendo morrido de morte natural em 14 de setembro de 407, consta que suas últimas palavras ao morrer teria sido glória a Deus por todas as coisas, ou seja, glorificando a Deus na morte. Diz que, em geral, as pessoas que nos cercam prestam mais atenção no que fazemos do que nas palavras ou no que dizemos. A Bíblia diz: terás de ser testemunha diante de todos os homens, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso significa que o nosso testemunho não é somente diante daqueles que de bom grado querem nos ouvir, mesmo porque não somos testemunhas para persuadir aqueles que já sabem ou já conhecem, mas aqueles que ainda não conhecem ou ainda estão na ignorância a respeito das coisas espirituais. Sejamos testemunhas confiáveis. Mas como é que podemos ser testemunhas confiáveis? Pela vida que levamos. Os judeus, no tempo de Jesus aqui no mundo, eles atacaram Cristo. Nós somos atacados pelas nossas paixões. Nossas paixões nos atacam. Elas nos estimulam a rejeitarmos nosso testemunho, mas nós não devemos obedecer nossas paixões. Somos testemunhas enviadas por Deus para dar testemunho dele, de Deus. Vamos persuadir quem precisa ainda tomar uma decisão e que, para tanto, precisa saber que precisa de Deus, saber quem é Deus. E Crisóstomo então diz que, se não testemunharmos, de alguma forma somos corresponsáveis pelo caminho errado que o outro está percorrendo. Se as pessoas não aceitarem uma testemunha excessivamente perversa em um tribunal terreno, muito menos aceitariam questões tão grandiosas como as que a palavra de Deus apresenta. Dizemos ter ouvido de Cristo e cremos nas promessas que ele fez. Então Tiago diz assim: demonstre isso pelas obras, pela vida, porque se a tua vida testemunha o oposto do que você diz crer, tuas palavras se tornam nulas e sem efeito. Nós, e não somente os mártires, seremos testemunhas de Cristo. Eles, os mártires, são assim chamados porque suportaram tudo porque falavam a verdade. E mesmo quando instruídos a rejeitar a fé, permaneciam firmes falando a verdade. Por isso, nós não devemos ser vencidos quando nossas paixões nos dizem que devemos nos calar. Devemos ter ouvido e ouvimos realmente a respeito de Cristo, e porque ouvimos e porque cremos nas suas promessas, então precisamos viver de acordo. Vamos então demonstrar pelas nossas obras em que se baseia a nossa fé. Por isso é importante que nós tenhamos essa meta diante de nós, de testemunho. Que nós sejamos testemunhas vivas para aqueles que nos cercam e que ainda estão distantes de conhecer a verdade a respeito de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é nobre essa incumbência que recebemos de Ti, de sermos testemunhas Tuas aqui nessa terra. Nem sempre temos sido fiéis a isso. Capacita-nos mais e mais. E faz, Senhor, que onde estivermos, e no que estivermos realizando, e onde estivermos falando, nós possamos ter uma palavra de testemunho a Teu respeito. E que a nossa vida, sobre tudo e antes de mais nada, seja uma vida de testemunho. Em nome de Jesus. Amém.